Bom, gente, vamos iniciar. Eu vou começar o trabalho de hoje com uma sugestão de estudo para ser aplicada depois nas diferentes salas fenomênicas. É que nós combinamos de que nós estamos pretendendo isso, né? Que cada sala estude esse livro. Não é porque esse livro é melhor que os outros, é que essa turma aqui, esse conjunto de turmas, de pessoas aqui, dividido em várias turmas, não tendo passado pela sequência dos estudos mediúnicos que estão previstos para as salas dos iniciantes, que são 2 livros de estudo mediúnico a cada 6 meses. Então, estudar 2 livros em 6 meses não é uma coisa simples, mas é uma coisa boa. Não é ler o livro. Ler o livro você lê em uma semana. Tanto que nós vamos recomendar que todo mundo leia esse livro em uma semana. Na semana seguinte já vem com o livro lido. Ele é fininho. Se você pegar firme, você lê em uma semana. Bem, depois que ler em uma semana, aí este mesmo livro vai ser agora estudado em capítulos, o que deve durar aí uns 3 meses. Terminado esse livro, passa para um outro, onde o pessoal lê uma leitura em uma semana, e depois estuda o livro em outros 3 meses, com debate. Aí aprende. Porque não adianta ficar falando, lê o livro, dá aula do livro. Se o pessoal não lê, não vai aprender. Só tem um jeito de aprender qualquer coisa. Você tem que ler. Se você só escutar pessoas informarem, você toma notícia, mas não aprende o assunto. Um assunto qualquer só é aprendido quando a gente lê. E lê do jeito chamado estudar. Para estudar é preciso ler, não é? Então, você, ao ler do jeito adequado, você estará estudando. Se você lê do jeito não adequado, você não está estudando. Está só tomando notícia superficial. Muito superficial. E não retém. Para você reter, a recomendação pedagógica mínima é 3 leituras sérias, em tempos diferentes. Sérias. Aí o indivíduo aprende. Não quer dizer que ele sabe bem. Ele só aprende. Mas se ele deixar cair no esquecimento, daí a uns meses, ele já esqueceu tudo. Tudo que ele aprendeu. Porque o mecanismo psíquico tem uma característica interessantíssima. Ele joga fora aquilo que não está em uso. Para dizer a verdade, não joga fora aquilo, fica gravado. Mas a gravação vai se enterrando cada vez mais nas profundidades do inconsciente e o indivíduo deixa de ter acesso. Para ele ter acesso, era preciso fazer uma intervenção grave. Tem jeito de intervir lá, mas não é fácil, um processo hipnótico profundo. Aí o indivíduo lembra. Ele tem acesso ao que está gravado. Significa que estava lá. Mas normalmente ele não tem acesso. Então, precisamos ler. Ora, nós não podemos aplicar, até na escola a gente não pode aplicar. A gente dá uma aula para os alunos e recomenda que eles leiam. E a motivação que eles têm para ler é mínima. Eles não vão ler. Quando chega na véspera, na época da prova, fala, prova tal dia. Prova quinta-feira. Isso é falado segunda-feira. Não, quinta-feira? Bom, ainda bem que dá tempo. Ele tem tem segunda, terça e quarta para ele estudar. Mas não vai estudar. Na hora que chega quarta-feira, ele começa a passar aperto. Fala, nossa, tem prova amanhã e eu não estudei. Aí ele vai estudar. Aí ele vai ler a primeira vez. Coisa que ele devia ter feito muito tempo atrás. É claro que não vai aprender.
Aí ele toma uma notícia muito superficial e fala, estudei para danar. Ele quer mostrar que ele não é culpado de não saber. E vai para a prova. Chega lá, evidentemente, ele não lembra nada. Lembra alguma coisinha. Mas vai daqui, vai dali, as perguntas são simples. Nos cursos aí, fundamentais e médios, as provas são feitas mesmo já próprias para o aluno tirar qualquer coisa, porque ele vai passar de ano mesmo. Mas ele acaba não sabendo o assunto que era para ele saber. O país gastou um dinheirão danado para os alunos terem aquele assunto oferecido, explicado e motivado para eles aprenderem. E eles logram o país não sabendo o assunto. E aí eles vão adiante. No fim eles têm um título, mas não sabem nada, praticamente nada, quase nada. Saber mesmo não sabe. Então, quando a gente chega na idade adulta, o pessoal aqui não é aluno, adolescente. Ele fala, gente, vamos estudar para saber, nós precisamos de saber. Aí, como é que faz? Vocês vão estudar em casa. O indivíduo já tem aquele velho hábito de não estudar. Mas ele tem um pouco mais de responsabilidade. Ele fica querendo estudar. E na maioria das vezes ele não acha tempo. Mas na hora que a coisa aperta mesmo, ele dá uma lida. Isso o adulto. Não vai ter prova mesmo, Rodrigues não vai fazer nada lá. Se eu não souber, não deu tempo, vou fazer o quê? Não deu tempo. É que não houve planejamento, não houve método. A falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Isso é um pensamento aí de um filósofo lá. Mas é verdade. A gente não usa o tempo da gente como plano. A gente vai deixando. A gente perde muito tempo em comunicações avulsas que podiam ser muito mais rápidas. A gente gasta um tempão para dar uma explicação, para escutar um recado, para comunicar, para despedir, para não sei o quê. Perdeu um tempo enorme. Depois vai faltar tempo lá no que precisa. Eu não sei como é que o pessoal aqui vai fazer para ler esse livro em uma semana. Mas se vocês não lerem o livro em uma semana, vocês vão estar fora do projeto, do êxito do plano. O plano implica em todo mundo dar uma lida geral. Depois, a gente pega o livro e divide o livro em capítulos. Aí você vai ler 3 capítulos por semana e vai fazer 3 perguntas daqueles capítulos, uma por capítulo. Você faz para você fazer para o pessoal aqui. Você já vem de lá com 3 perguntas preparadas, tiradas do livro. E sabendo as respostas daquelas perguntas que você está fazendo. Bom, isso motiva você a fazer um pequeno esforço, só ler 3 capítulos em uma semana. Mas aí não é só ler, não, você vai ter que estudar. Aí você vai ler várias vezes. Se você ler várias vezes, você vai aprender. Quando a gente começa a aprender, a gente descobre um negócio sensacional, chamado dúvida. Dúvida. Quando o cara aprende, aí surge dúvida. Aí um monte de dúvida. Está aprendendo. Na discussão aqui na reunião, você vai tirar as dúvidas. Só terá dúvida quem tiver estudado para aprender. Quem não tiver estudado não vai ter dúvida nenhuma. Quem não sabe não tem dúvida. Só quem está sabendo é que tem dúvida. Quer dizer que se alguém tem uma dúvida, já é prova de conhecimento.
Então, eu vou aqui, estou aqui com o primeiro capítulo do livro Somos Todos Médios. Primeira página. Eu vou fazer uma pergunta. Ah, mas eu não tenho o livro. Assim, ali tem. Você vai precisar adquirir. Você vai adquirir um livro a cada 2 ou 3 meses. Não deve ser muito apertado para você. Se você não tiver dinheiro, você pode comprar fiado. Mas paga depois. Não esquece de pagar, não. Tem um monte de gente que deve lá há mais de ano. Esquece de pagar. De vez em quando a gente junta aquilo lá e eu saio cobrando. E eu cobro assim, como é que é? Você não tem... O que você não tem que você não pagou a conta? Aí vai, precisa pagar, vai lá, rapaz. Na base da farra, mas tem pizza aí de 2, 3 anos atrás que o pessoal compra e não paga. Esquece de pagar. Refrigerante, almoço solidário, tudo tem dívida atrasada. Ah, lá é centro, eles não vão me botar na cadeia, não. Ah, não vão, não. Mas, pensando bem, a gente não pode fazer isso. Né? E nós não vamos cortar o fiado também, não. Não vamos cortar o fiado. Se você não pagar, você tem problema, mas não é comigo. Você não... O fiado continua aberto lá. Se você não tiver o livro, você compra o fiado. Se você não puder pagar de uma vez, paga em 2 vezes. Mas compre o livro, para você ler. E não é só para você ler uma vez, não. Você tem em casa, você vai usar esse livro 6 meses, 3 meses no mínimo. Depois ele sempre estará à sua disposição para você dar uma lida, é um livro seu. Então vou fazer, é uma coisa, é isso que você vai fazer. Você vai ler e vai fazer uma pergunta. Então eu vou pegar aqui a primeira página, olhar aqui, fazer uma pergunta que você poderia ter já estudado e trazido de casa pronta a pergunta para você fazer. E aí nós vamos fazer a pergunta para todos e ver quem é que quer responder. A resposta está aqui. Aqui, ó. Bom, eu li aqui, agora eu vou fazer a pergunta cuja resposta está ali. Quando é que termina o desenvolvimento da mediunidade? Quem quiser falar, levanta a mão. Garanto que um monte de gente aqui não sabe. Quem não levantar a mão é porque não sabe. Bom, tem um monte de gente que não sabe, mas tem também um monte de gente que sabe, né? Então, quem sabe, faça o favor de levantar a mão. Aqueles 50%. Quando é que termina o desenvolvimento da mediunidade? Hein? Não era para responder, não, era só para levantar a mão. Levantou a mão? Já vi, agora continue calado. Quem é mais que sabe? Responda. Não explica não, não explica não. Quando é? Nunca. Vocês concordam que a mediunidade, o desenvolvimento termina nunca? Concordam com isso? Então não termina nunca. Jesus, por exemplo, não sabe, não desenvolveu ainda, porque ele não terminou nunca para ele ainda, né? Então Jesus também não sabe uma porção de coisa. Quer dizer que não é nunca. Quando é que termina o desenvolvimento da mediunidade? Nunca não é. Quando é? Não sabem. Primeira página do livro. O livro que eu indiquei, que eu calculei que tem uma opção de coisa aqui que vocês não sabem, né? Aqui é a resposta. Olha. Diríamos que o médium desencarna e ainda não conseguiu completar o desenvolvimento mediúnico, visto que a mediunidade é um sentido que permanece em evolução no espírito
até a morte. Então, quando é que termina o desenvolvimento da mediunidade dele? Quando ele morre. Bom, aí agora, isto é a resposta ali. Agora, eu faço outra pergunta. Mas com a morte, ele termina mesmo o desenvolvimento da mediúnica? Resposta. Fala, uma palavra. Não. Não termina. Ah, mas você falou que terminou com a morte. Assim, a morte terminou com o cara. Com aquele comportamento dele ali. Aí, depois da morte, ele sumiu, ele desapareceu, acabou. Aí, só que, daí um pouco ele abre o olho e descobre que continua vivo. Então, a pergunta agora é a seguinte, mas termina mesmo com a morte? A resposta é não. Fala, por que não, se ele já morreu? Qual é a resposta? É porque ele continua vivo, e aquilo que ele sabia, ele continua sabendo, e aquilo que ele não sabia, ele continua não sabendo. E então a mediunidade dele continua necessitando progredir. Vocês responderam, está tudo certo. Agora outra pergunta. Então, lá no além, o indivíduo também não termina o desenvolvimento mediúnico? Agora é o bom senso que vai ajudar vocês a responder, porque não está aqui no livro. Mas isso faz parte da discussão na sala, está vendo? Lá no além, o desenvolvimento mediúnico termina ou não termina? Não termina, não? No além? Não? Então não termina nunca. Quer dizer que quem respondeu nunca acertou? Aí nós vamos lá para o lado de Jesus. Não precisa ser Jesus, não. Pessoal lá do grupo de Jesus. Quantos tem lá? Quantas pessoas moram lá na equipe de Jesus? Umas 20? 80? 1.000 pessoas? 2.000? 10.000? Quantas pessoas você acha que mora lá no grupo de Jesus com ele? Quantos? Ninguém tem ideia? Mas você diria que são quantos? Você diria que são quantos? Chuta aí. Uma palavra. Vou chutar para vocês. Muitos. Muitos são quantos? Pai? Não sei quantos, então eu chuto muitos. Porque não é pouca gente. Não pode ser pouca, né? Jesus mora com poucos. Lá o pessoal que já chegou lá, os assessores diretos de Jesus, são poucos? Não pode ser pouco. Então, muitos. Eu não sei quantos. Muitos não respondem essa pergunta? Esses muitos que estão lá no grupo de Jesus, eles terminaram o desenvolvimento mediúnico ou não? Hein? O que vocês diriam? Não. Quem é que terminou? Nós precisamos encerrar isso. Por que você não admite que, olha, segundo eu penso, o pessoal lá com Jesus, que já chegou no fim da escala, eles terminaram o desenvolvimento mediúnico. Não é? Nós não podemos pensar isso? Pois é, porque quando é que vai terminar? Então não terminou nunca? Desenvolvimento mediúnico. Deve ter um fim. Quando o indivíduo estiver perfeito. Né? Lá não é o pessoal do perfeito? Então como é que o perfeito ainda está faltando alguma coisa? Vocês não pensaram nisso, né? Mas estão pensando agora. Bom, então essa é uma pergunta. Vou fazer de novo. Quando é que termina o desenvolvimento mediúnico de uma pessoa? Hein? Quando é que termina o desenvolvimento mediúnico de uma pessoa? Quando ela morre, porque a pessoa encerra por aqui. Dali para frente ela vai ser outra coisa, outra pessoa agora. Né? Termina por aqui.
Ela termina por aqui, porque ela morreu, mas o que ela precisava de adquirir não termina. Então, agora outra pergunta. Quer dizer que, além da morte, aí no além, o aprendizado continua? Sim, já respondemos isso, continua. E lá no além, o desenvolvimento mediúnico termina algum dia? Sim ou não? Sim. Vai terminar quando? Quando ele for perfeito, puro. Nós falamos isso já, porque vai precisar de repetir. Porque quando ele for perfeito, ele acabou tudo que ele tinha que acabar, senão não é perfeito. Mas é perfeito lá para o lado de Jesus, assim, segundo nós sabemos aqui na Terra, sim. Porque senão nós não sabemos. Olha. Nós temos que jogar com o nosso conhecimento. Segundo nós sabemos aqui na Terra, sim. Lá, o grupo de Jesus é perfeito. Certo? Então, essa foi uma pergunta. As outras foram consequências, né? Vou mudar a página aqui e perguntar outra. Está no livro. É assim que vocês vão fazer. Vocês vão escolher uma pergunta em casa. Anotar. E quando eu falar, quem quer fazer uma pergunta? Fulano. Aí o fulano pega o papelzinho dele e lê a pergunta. Aí nós vamos jogar para todo mundo. Para ver quem sabe discutir. Entende? Depois mudamos. Outra pessoa, faz pergunta aí. Aí a pessoa faz uma aí, faz uma aí. Todo mundo que mandar fazer, vai fazer, porque ele preparou 3. Compreenderam como é que é o negócio? Então, vou fazer mais uma aqui. Sabemos que, acabei de ler, hein? Vou fazer a pergunta. Sabemos que, quando um espírito se apresenta no lugar do outro, isto é falsificação, mistificação. Sabemos ou não sabemos isso? Sabemos. Pois bem, então, eu não resisto à tentação de ler aqui para ver como é que vocês fazem. Os espíritos superiores podem fazer-se representar junto aos médios usando o nome de outros. Os espíritos superiores podem se apresentar no lugar de outros, usando o nome deles. E vocês acabaram de dizer que isso é mistificação. Então pergunta, espírito superior mistifica? Não. Então o espírito superior não se apresenta no lugar do outro usando o nome dele. Sim ou não? Sim. Não se apresenta? Não, né? Sim ou não? Se apresenta ou não apresenta? Espírito superior não se apresenta no lugar de um outro espírito superior usando o nome do outro. Sim ou não? Não apresenta. Quer dizer que o livro aqui errou. Ele está dizendo que apresenta. Vocês caíram. Eu não resisti à tentação de pegar. Aqui, ó, vou ler de novo. Os espíritos superiores podem se apresentar no lugar de outros usando o seu nome. O livro aqui está falando que sim. Então vamos dar o livro como verdadeiro. Porque se não for verdadeiro, nós não vamos usar esse livro. Bem, então vou começar de novo, as mesmas perguntas. Vamos ver onde é que estava a nossa resposta enganada. Quando um espírito se apresenta no lugar de outro, usando o nome dele, e isto é mistificação. Nós sabemos disso. Certo? Certo ou não? Certo. Bom, é aí que vocês erraram. Vocês tinham que falar, não está certo não. Mas não está por quê? Parece que o espírito usa o nome do outro, assim, e se for espírito superior?
Espírito superior pode. Espírito inferior não pode? Eu falei, não, espírito inferior não pode. Espírito superior pode. O outro concede. Vocês têm um livro aí chamado Fundação Emanuel. Vocês nunca leram aquele livro, né? Este ano aqui vocês vão ler, porque nós vamos combinar de ler. Naquele livro, tem lá, no além, uma instituição enorme chamada Fundação Emanuel. E lá, o pessoal é especializado em estudar a obra espírita de Emanuel, escrita aqui na Terra. Então, tem um instituto enorme, cheio de espíritos e tal, e eles passam lá o tempo todo se dedicando ao estudo do Emanuel e ao aperfeiçoamento da técnica do Emanuel para eles escreverem na Terra usando o nome Emanuel, com a mesma técnica. Eles se aperfeiçoam tanto que eles chegam a assumir a forma do Emanuel para continuar trazendo as mensagens do Emanuel. Evidentemente, com a permissão e a aquiescência do Emanuel, porque lá são todos espíritos superiores. Então, quando eles vierem aqui, eles vão escrever e assinar Emanuel, e não é o Emanuel. Mas eles estão com autorização do plano superior para fazer isso. Você sabia que quando o presidente da República é convidado para ir num lugar e ele não vai, mas nomeia alguém para ir no lugar dele? O pessoal lá, na hora de cumprimentar aquele representante, tem que chamá-lo de presidente. Sabiam disso? A gente cumprimenta assim, excelentíssimo senhor... Como é que você chama, Fernando? Nome completo. Fernando Martins Arroio. Excelentíssimo senhor, doutor Fernando Martins Arroio. Não, é assim. Excelentíssimo. Bom, Jane, como é que vocês chamam? Porque o presidente aqui é mulher, né? Então vai. Fernando está fora. Jane, como é que vocês chamam? Jane Martins. Uai, vocês são parentes? Ah, Jane Martins Arroio, olha que coisa. Excelentíssima senhora. Como é que chama a presidente do Brasil? Dilma o quê? Dilma Rousseff só não? Martins Rousseff, não? Excelentíssima senhora doutora Dilma Rousseff, aqui representada pela senhora, excelentíssima senhora doutora Jane Arroio Martins Arroio. É assim que cumprimenta. Tem que cumprimentar o presidente, aqui representado por... Ele está cumprimentando o presidente que não está. Isso vale para qualquer figura que vai representando outra. É assim que manda a etiqueta do protocolo social adequado. Interessante isso, né? Então, um espírito pode representar outro, sim. Bom, está aqui. Entenderam, então, como é que é o negócio das perguntas? Vou abrir aqui ao acaso e fazer outra pergunta. Cite para mim aí um fator que prejudica muito os médios e prejudica tanto que pode anular a atividade mediúnica deles. Muitos médiuns promissores anulam-se completamente porque está a resposta ali. Então eu quero saber, vocês que leram o livro, isso na semana que vem, porque hoje vocês não leram, mas na semana que vem vocês vão ter lido. Então vocês vão saber o que está escrito ali. Muitos médiuns promissores anulam-se a si mesmos porque
Então eu quero saber esse porquê. Cite um fator que é capaz de anular o médium promissor completamente, desde que ele faça aquele fator. Vaidade é um fator que pode arrebentar muito o médium. Mas não é esse que está citado aqui, não. Conquanto a vaidade seja um fator terrível. Hein? Pode arrebentar com o médium. Quer dizer, quem falar vaidade, até que eu vou aceitar. Outro fator. Hein? Álcool. Álcool pode, né? E se ele se viciar? E se ele enfiar a cara no álcool ou outra droga forte aí? Pode arrebentar com ele, né? Tá, tudo bem. Outro fator. Vê se vocês acertam um que ele pôs aqui nessa frase. Eu escutei um som lá para os lados do acidente. Falar o nome, ele usar o nome dele? Bom, será que isso aí não vai cair na vaidade? Se cair, já vale aquilo ali. A vaidade, orgulho, presunção, personalismo, isso tudo vai cair a mesma coisa. Isso pode arrebentar o cara. Mas tem um que ele falou aqui, ó, que é até menor do que esse que vocês estão falando aí, ó. Mas está escrito aqui, cite um fator que pode anular o médium. É querer fazer as coisas muito depressa. É não ter a paciência suficiente para aguardar o acontecimento sucessivo da ordem das coisas. Tem muito médium que quer pular etapas. Ele tem que começar e crescer. Se ele pensar que já é bom agora e pula lá para frente, já arrebentou com ele. Bom, esse que está aqui, né? Diríamos, portanto, que a mediunidade em si mesma atravessa 3 fases. Quais são as 3 fases que a mediunidade atravessa? Bom, resposta no livro, semana que vem.